Oportunidades. Apoio Cultural Usina de Imagem e FUCAP Business School. Olá, boa noite. Começa agora o Oportunidades e durante esse mês de dezembro você vem acompanhando uma série de entrevistas com secretários de Estado e também diretores de órgãos públicos estaduais fazendo um balanço sobre o ano de 2016. O nosso tema de hoje, transportes e obras públicas. O meu entrevistado é o secretário da pasta, Paulo Rui Carnelli. Boa noite, secretário. Bem-vindo ao programa. Boa noite, Bruno. Boa noite, telespectadores. O Oportunidades de hoje está no ar. Secretário, mais uma vez, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bem-vindo à TVE. 2016 foi um ano de retomada de obras aqui para várias estradas e também obras importantes para o desenvolvimento do Espírito Santo. Queria que o senhor citasse algumas dessas obras. Na realidade, a partir de 2015, depois de encontrarmos muitas obras paralisadas, estabelecemos prioridades e começamos um processo gradativo, reiniciando lá primeiro pela Leste-Oeste, uma obra muito importante, que é um complexo de obras ali, que tem a Sudeste, que liga a 262 lá na frente, a Leste-Oeste, e a Leste-Oeste que liga a 262 a Darli Santos, fazendo um eixo, talvez uma das obras mais importantes, São mais de 140 milhões que nós estamos investindo nesse momento, fazendo ali uma ligação entre Cariacica e Vila Velha e abrindo uma fronteira para investimento, para novos negócios, para comércio, para residência. Essa é uma das obras importantes que ainda se complementa ali em Cariacica mesmo com a José 7, que é uma obra que atravessa o bairro em direção à sede de Cariacica, liga Santa Leopoldina, e ali estamos fazendo um binário, melhorando muito a situação da via ali, desde o trevo de Alto Laje. Então, esse conjunto de obras vai dotar Cariacica de uma situação viária muito melhor, vai melhorar muito a mobilidade, melhorar para o comércio, melhorar para a circulação, para o transporte coletivo. Então, naquela região, esse é um conjunto de obras muito importantes. No interior, eu acho que tem um conjunto de obras que nós conseguimos concluir, em Itaoca, em Piúma, de Guarapari a Meaípe, e agora de Meaípe a Anchieta em fase final, mas eu gostaria também de colocar como obra muito importante a rodovia Cachoeiro Coutinho. Cachoeiro Coutinho são 10 quilômetros de duplicação de uma obra que é saída de Cachoeiro para todo o sul, uma obra de mais de 40 milhões que está em pleno andamento e foi retomada esse ano. Então, dentro desse estabelecimento de prioridades, nós estamos pegando cada trecho do estado, escolhendo as coisas mais importantes, e com uma coisa que eu tenho chamado a atenção, que é muito relevante, que todas as obras que nós iniciamos ou reiniciamos, elas estão com recursos assegurados para serem concluídas. Ou seja, são obras importantes, são obras esperadas por moradores e também por comerciantes da região e que vão impulsionar e alavancar cada vez mais a nossa economia. Com certeza, no estabelecimento dos critérios em função do grande número de obras paralisadas, nós observamos essa questão do emprego e essa questão da revitalização da economia, Como, por exemplo, eu citei a Leste-Oeste, mas um exemplo muito bom nesse sentido é a Leitão da Silva. A Leitão da Silva é quase que um shopping a céu aberto em Vitória, inclusive, apesar das reclamações que são justas com o prazo por causa do início conturbado, lá hoje, por exemplo, estão se iniciando obras novas, privadas, de comércio importantes, e a Leitão da Silva é uma via muito importante de Vitória e que tinha sido iniciada com um projeto com a drenagem inadequada em relação ao que a prefeitura mesmo prevê no seu plano. Então, essa é uma explicação importante, porque fica às vezes, pergunta justa de quem está de fora e não sabe por que, que demorou e por que o impacto. Então, é uma obra que a drenagem representa mais de 60% do custo. Então, o plano diretor
de drenagem urbana da prefeitura indicava a necessidade de não apenas aquela drenagem que já existia ser replicada, como ampliada muito significativamente. Então, por isso que teve que acontecer uma revisão forte no projeto e por isso que a obra ganhou novos prazos, porque ela está ficando numa condição que a gente vai poder assegurar, depois dela concluída, que não vai mais haver alagamento na Leitão da Silva. E essa segunda etapa das obras da Leitão da Silva foi tema de uma reportagem aqui na TV Educativa, que a gente vai rever agora. Quem passa pela Avenida Leitão da Silva em Vitória todos os dias sabe exatamente como quer que ela fique. Eu espero que fique um pouco melhor, né? Porque esse trânsito aqui todo dia fica muito difícil. Iniciada em 2014, a ampliação e modernização desta importante avenida passou por muitos desafios. Essa obra ela foi encontrada em condição de muita desorganização, mas principalmente desrespeitando o plano diretor urbano de drenagem. Então a gente teve que fazer um ajuste grande no projeto. Ela ia ser feita com uma quantidade de galerias e que certamente continuaria permanecendo os alagamentos. Então a gente teve que mudar o projeto, adequá-lo ao que a prefeitura exige e estudou no seu PDU. Então a quantidade de galerias chega a ser de 5 em trechos da obra, 3, 4 em relação a hoje uma só. Essa mudança de projeto, acreditem, foi feita já com a obra em andamento e foi daí a dificuldade de replanejar a obra e agora eu asseguro que para o futuro nós conhecemos tudo e as palavras planejamento para a agilidade da obra estão garantidas daqui em diante. A primeira etapa dos trabalhos já foi concluída. O governo do estado autorizou o início da segunda etapa das obras, que deve ser iniciada no primeiro trimestre do ano que vem. Nos 2 quilômetros, 850 metros, teremos ciclovias na faixa central, né, com mão dupla na ciclovia, teremos calçada cidadã dos 2 lados da pista, né, e toda a galeria de drenagem a ser construída, já adaptada a toda a estrutura de drenagem existente no município de Vitória. Secretário, a gente viu na reportagem que houve esse problema de desajuste com o plano diretor urbano da cidade. E como que vocês identificaram essa falha, secretário, para fazer esse novo ajuste na obra da Leitão da Silva? Na realidade, eu tenho dito que é uma coisa muito importante que a Leitão da Silva nos ensinou, foi a convivência com as pessoas que são moradores e os comerciantes da Leitão da Silva. Eles se organizaram, levaram as reclamações para a secretaria, nós chamamos a prefeitura para novas conversas, a Excelsa, a Cesan, as telefônicas, e todo mundo junto na mesa com alguns debates, todo mundo pôde compreender que tinha essa desorganização, que aquela obra, num espaço tão vivo da cidade, tinha que ter o melhor planejamento, e aí nós fomos discutindo caso a caso, e hoje, mesmo, obviamente, que exista insatisfação, que as pessoas gostariam que já tivesse mais adiantado, hoje existe uma compreensão, todo mundo domina a informação, são reuniões periódicas com esse grupo, prestando satisfação. Então, acho que ali foi uma coisa legal, que além de fazer uma obra, os técnicos, tanto da CETOP quanto do DR, aprenderam a ouvir melhor as comunidades e, com certeza, nós vamos levar esse exemplo para as outras obras que a gente está executando. E ao final da Leitão da Silva, o morador, o motorista e o pedestre que passar por ali nem vai se lembrar daquela avenida antiga, né? Essa é uma experiência que a gente que lida com obras tem muito, né? As obras urbanas, principalmente, elas causam muito impacto, né? Às vezes, eu gosto de comparar quando a gente faz uma reforma na nossa casa, é muito ruim de conviver, e uma obra urbana é um pouco assim, né? E com certeza, por exemplo, a Fernando Ferrari, que eu participei, como Cesan, tivemos que fazer muitas obras quando ela foi feita. Hoje ela ficou uma via, né, que todo mundo gosta muito e com uma condição muito favorável. Eu tenho certeza que a Leitão da Silva, proximamente, nós chegaremos nessa condição e aí, durante muitos anos, as pessoas vão comemorar aquele investimento que, por enquanto, está causando esse impacto. Porque a relação que o capixaba tem com a Leitão da Silva é: choveu, não passo pela Leitão da Silva porque ela alaga. Agora não, pelo menos na primeira etapa, quem já passou e diante de tantas chuvas que nós tivemos, você não vê mais alagamento por lá. Seria um equívoco, né? Muito grande,
fazer a via nas condições de superfície que ela vai ficar e não cuidar da infraestrutura, né? Com certeza viriam as críticas, viria o incômodo, viriam as perdas que a água gera. Então, esse cuidado, por isso que teve esse prazo importante para a gente debater e chegar a essa conclusão, por isso que apareceram novos prazos e novos valores, mas estamos seguros que foi tomada a melhor decisão. Saindo da Leitão da Silva e ainda falando de estrada, queria que o senhor comentasse uma obra muito importante que vai principalmente desafogar o trânsito nas BRs, que é o contorno do Mestre Álvaro. O contorno do Mestre Álvaro é uma obra, vamos dizer, entre aspas, né, com característica federal, é um complemento da BR-101 ao norte. Ela vai ter uma importância enorme para o Espírito Santo, para o Brasil, porque ela liga, né, eixos importantes, e para a Serra, para o município da Serra. Ela vai permitir que a hoje BR-101 no município de Serra se torne uma avenida do município, desviando o trânsito importante de carretas e o trânsito pesado para esse contorno, que também vai facilitar os transportadores e quem viaja pela BR, né, vai cortar um trecho importante de via urbana. Então, vai qualificar aquela região da Serra e vai trazer benefícios de uma forma geral, que inclusive nós conectamos com o transporte coletivo. O transporte coletivo e toda aquela região industrial da Serra que hoje sofre um impacto desse trânsito de passagem da BR, de uma forma geral, vai melhorar muito. A ideia é ligar a BR-101 a um contorno ali aos pés do Mestre Álvaro mesmo. Exatamente, posicionando aqui geograficamente, quando você vem da Ceasa de Cariacica em direção à Serra, né, a Carapina, mais ou menos no meio da estrada, você começa o contorno do Mestre Álvaro, então ele passa por trás do Mestre Álvaro em relação à BR hoje. São 19 quilômetros de via de pista dupla, que vão melhorar muito aquela situação e sai um pouco acima lá da Polícia Rodoviária Federal na BR-101. Secretário, a gente ainda tem muita conversa, vamos falar sobre as entradas de Vitória, vamos falar sobre obras no terminal de Itacibá, mas vamos dar uma respirada, vamos tomar uma água, vamos para o intervalo, o Oportunidades volta já já.